se vissem na forma de jogar da equipe. Essa entrevista dele ao jornal A Bola. Falo sempre que no Brasil não competimos sozinhos. Os adversários ganham tanto ou mais do que nós, competem para os mesmos objetivos com o mesmo material. O Brasil tem um campeonato extremamente competitivo, muitas equipes lutam pelo mesmo. Aí isso esbarra até um pouco naquele negócio que a gente falou que a gente pode ver agora um caminhar do futebol brasileiro mais para um domínio. Ô Zé, a gente costuma dizer que o futebol brasileiro é muito resultadista, sempre pensando em resultado, que tem que pensar em filosofia, inclusive nas escolhas dos treinadores. Esse raio-x aí apresentado pelo Abel do diálogo com o Palmeiras, é o que você acha que deveria acontecer na escolha de um técnico? É óbvio que todo mundo quer ganhar, é óbvio que você quer ser campeão, mas a filosofia, como se trabalhar... É assim na Europa, não é? Tenta fazer esse paralelo de Brasil com o que temos lá fora, Zé. Não, é diferente da Europa, né, Felipe? Até porque, por exemplo, na Europa você começa o campeonato, você já sabe qual colocação você vai chegar, né? Em determinados campeonatos tem isso. Eu já sei, por exemplo, na Itália, que a Juventus, a Inter, o Milan nem tanto, né, porque o Milan agora está voltando, mas Juventus e Inter estão sempre na frente ali brigando. Teremos aí um ou outro clube que vai chegar, vai ser aquele elemento surpresa. Na Espanha tem Barcelona e Real Madrid, de vez em quando tem o La Coruña, agora nem tanto, né? Não tem mais o Djalma, não tem mais o Mauro Silva, não tem mais esse monte de jogador bom que tinha antes, né? Mas sempre tem, por exemplo, o Atlético de Madrid, tem um ou outro. Então você sabe como é que funciona. Você chega, eu saí da Inter de Milão, fui para o Bolonha, o presidente virou para mim e falou assim: se nós chegarmos entre o sexto e o 10º, tá bom, o ano valeu para a gente. Ou seja, eles já sabem exatamente o que acontece. Aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil é diferente. Aqui você tem o lado do resultado, mas o treinador estrangeiro tem aquilo que o Djalma falou, de uma certa forma, ele tem uma certa independência, né? Durante um bom tempo. E se você consegue os bons resultados, você ganha, você tem o direito adquirido de pedir jogadores, de mostrar, olha, consegui conquistar isso daqui e tal. Mas assim, a conversa ela é diferente. Se você chega para um treinador estrangeiro e fala assim, no meio de um campeonato, no meio de uma pandemia, e fala assim, olha, eu vou te contratar porque você tem que ganhar títulos. Ou senão, eu vou te contratar, mas eu quero que você implemente uma filosofia de jogo dentro do Palmeiras. São formas diferentes de abordagem, né? Então isso pode, de certa forma, impactar o treinador. Quando o Palmeiras pede para ele uma filosofia de jogo, eu acho que o Palmeiras é muito inteligente, que é aquela história que nós estamos falando, criar uma filosofia do jogo, uma cultura de jogo, e aí você construir uma base, não só de time, mas uma base financeira para montar times bons, montar times competitivos e com possibilidades de ganhar títulos. Então acho que isso é fundamental, e o Palmeiras foi muito bem nessa negociação, e o Abel também, né? Agora, o Abel, eu estou com a Dani nesse sentido. O Abel, nesse ano aqui, ele vai ter que provar outras coisas. Vai ter um pouquinho mais de tempo para treinar, né? Porque eu acho que o ano passado, mesmo ganhando títulos, e aí em alguns jogos ele teve dificuldades. Espero que esse ano, com um tempo de treinamento, ele consiga colocar coisas novas, até porque todo mundo já começa a mirar, né? Palmeiras e Flamengo são os times ali que a gente tem que jogar o jogo da vida. Então vamos ver qual vai ser o trabalho do Abel, mas são abordagens diferentes. Nas negociações você tem uma série de maneiras de abordar e fazer o convite nas entrelinhas, né, que o treinador se sinta mais à vontade para poder trabalhar. E aí, Djalma? Bom, eu acho que é a maneira correta de se conversar, né? Porque você está sempre em busca do título, mas você não pode, quando você vai ter essa conversa com o treinador, não pode exigir isso. Mas eu não acredito muito que na prática seja assim, não. Quando não se conquista, as decisões são outras, mesmo que você consiga dar uma filosofia de jogo como foi pedido, mesmo que o torcedor se identifique... Ele não estaria dando a entrevista lá, Djalma. Mas... Ele não estaria dando essa entrevista lá, não. Exatamente. Se chegou lá no final, não conquistou o título, a diretoria vai pensar diferente. A minha opinião é essa. Mas eu acho que o discurso, numa chegada de um treinador, tem que ser esse. Tem que ser de ele mostrar o trabalho dele. E o título vai ser consequência do bom trabalho que ele fez. Eu acho que é por aí. Mas, na realidade, não funciona muito assim, não. A conversa deve ter sido a seguinte, Djalma. Eu imagino que no Palmeiras eles considerem que o elenco seja melhor até
do que o do Flamengo, ou o melhor do Brasil, ou igual, no mínimo, do Flamengo. Então, eu imagino que a conversa é o seguinte, o Abel, você vem para cá, a gente avaliou o seu trabalho e tal, e nós vamos te entregar o melhor elenco do Brasil na mão para ver o que você fala. Pô, sabe, fica meio implícito que tem que ganhar alguma coisa. Não dá, entendeu? Não é que vai falar para o cara lá, pôr no contrato, ó, se você não for campeão da Libertadores, está fora, vamos demitir, nem na Copa do Brasil, nem disso, nem do Brasileiro, não é isso. Mas, olha, estamos te entregando o material aqui, ó, aí você vem cá visitar a estrutura. Nossa, que maravilha. Então, nós temos tudo aqui, ó, maravilhoso. Agora é com você. Então fica meio ali subentendido que você está esperando alguma resposta positiva, que no caso de times aí são os títulos. Acho que ele não estaria dando essa entrevista lá para a Bola com essa tranquilidade toda se a coisa não tivesse funcionado, viu? E agora o Zé Elias está tão puxa-saco da relatora que até o que a Dani não falou, que fui eu, que o Abel agora vai ter tempo de treinar e tal, ele já contabilizou na conta da Dani. A Dani está bem demais hoje no programa, Felipe. Você viu só? Dani, tá impossível. Então vou começar um assunto novo com a Dani. Se agora esse salário que acabou o debate, a gente vai embora, o programa tá na reta final mesmo. Faltam 16 minutos. Felipe Melo, Dani, tá aí na fase de negociação e tem a história do Boca Juniors, que aliás ele sempre fala do Boca Juniors. Jogou contra o Boca Juniors, falou, pô, o Boca Juniors é maravilhoso, não sei o que lá. Ele tá com 37 anos e ele quer um contrato de 2. E é meio que isso que esbarra um pouco de Palmeiras e tal. Talvez a palavra imprescindível dê um tamanho para minha pergunta, mas assim, você acha, é que é difícil achar outra, fundamental, importante, acha que é um cara para o Palmeiras trabalhar sim visando uma renovação, aí claro, as bases, o salário, o acordo é uma outra história, mas assim, o Palmeiras tem que entrar numa negociação querendo renovar, na sua opinião, pelo que ele é de liderança e de bola, ou não? Eu acho o Felipe Melo um jogador muito importante dentro desse elenco. Ele, com o passar dos anos, foi acalmando, né, tranquilizando um pouco. Nessa última temporada, estava ali mais contido dentro do que é o Felipe Melo, né, gente? Por favor, não me entendam mal. Mas ele é muito importante como liderança, ele é muito importante como representatividade do cara que já voltou da Europa para um time que agora tem muitos meninos da base que subiram e precisam muito dessa referência. Ele é importante também no campo, porque a reinvenção dele ali dentro do time do Palmeiras também foi uma coisa positiva. Ele tem 37 anos, mas ele tem uma forma física que é invejável para muito menino. Tem menino que não volta das férias com a forma do Felipe Melo. Então, assim, ele hoje conjuga muitas coisas. Ele conjuga a liderança, ele conjuga a experiência. Agora, quando a gente olha esse time do Palmeiras, não é que o time do Palmeiras não vai sobreviver se o Felipe Melo não renovar o contrato. Não acho, por exemplo, e a gente estava falando da idade do Maicon, né, do tanto que ele já não consegue mais jogar os 90 minutos, mas o Maicon é muito mais fundamental ao Grêmio do que o Felipe Melo é ao Palmeiras com esse time que tem hoje. Ainda assim, se eu sou da diretoria e estou ali para sentar, eu vou sentar à mesa no sentido de renovar, no sentido de achar um acordo para que ele fique no time. 2 anos? Não sei, se negocia um contrato de talvez com um salário mais por produtividade ou alguma cláusula que seja boa para o clube e que seja boa também, obviamente, para o Felipe, porque é assim que se fecha acordos, né? Acho que são coisas que podem ser conversadas, mas no primeiro momento, se eu sou da diretoria do Palmeiras, eu não abriria mão dele com facilidade. Ô Zé, e como é que você vê essa história dos 2 anos? Acha muito o Palmeiras, um jogador de 37 anos, renovar por 2 anos ou não? Eu acho muito. Eu acho que ele é importante para a equipe do Palmeiras, né, no sentido de passar a experiência. Fala que concorda comigo que o Mauro vai ficar com ciúme.